ligado na programação do SBT com as notícias para todo o Brasil, né? A partir de agora, seguimos aqui de Brasília com as informações do DF, do entorno e conversando sobre tudo que estiver acontecendo no mundo e que for importante para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa e vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos juntos? Vamos ver alguns dos destaques de hoje com os nossos repórteres que já estão a postos aqui. Imagens mostram motorista de aplicativo sendo agressivo com passageiros. Pai e filho, uma criança autista, foram ameaçados com um pedaço de madeira. Maicon Leão. Viviane, segundo o pai ali, no momento em que eles entraram no carro, o filho que é autista teria colocado o pé no banco, o que deixou o motorista meio irritado, chegou a puxar o garoto que caiu dentro do carro. Ao pai questionar o que tinha acontecido, esse motorista saiu do carro com um taco de beisebol. Os detalhes dessa história eu te conto daqui a pouquinho. Combinado, as imagens ali são assustadoras, né, Maicon? Até já. A mulher não tem um dia de paz, hein? Mais um homem que não aceita o fim do relacionamento é preso. E dessa vez pelo crime de stalking. Tayane Mello. Exatamente, Vivi. Ele perseguia a mulher em diversos locais, no local de trabalho, na sua própria casa e, por fim, ele começou a persegui-la por meio de Pix. Ele fazia Pix de centavos para a mulher, ameaçando ela e dizendo, que ela estava dormindo há 3 dias na casa de outro homem. Sendo que a gente se pergunta o que ele tem a ver com isso, já que ele é ex dessa mulher, Inclusive tinha medida protetiva contra ela que foi descumprida por várias vezes, Vivi. Daqui a pouco a gente traz todas as notícias. Eles encontram várias formas de incomodar, né? Obrigada, Tayane, até já. Família de adolescente de 15 anos está desesperada com o desaparecimento da estudante. Ela saiu do Colégio Militar Tiradentes e foi vista pela última vez no metrô. Kátia Gomes. Pois é, Viviane, a família está desesperada, todo mundo à procura dessa jovem de 15 anos. Hoje pela manhã começou uma grande mobilização de compartilhamento nas redes sociais para que ela seja localizada. Daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes dessa história. Combinado, Kátia. Jovens brasileiros vão visitar o complexo da NASA nos Estados Unidos. Os estudantes vão participar de treinamentos no Centro Espacial e terão que desenvolver um projeto completo sobre como viver e trabalhar em Marte. Parece ficção científica, né? Mas é realidade. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é quarta-feira, 31 de maio. Estamos aí fechando mais um mês. Vem comigo, o nosso jornal já está no ar. E a gente começa com um outro assunto aqui. Olha só, em Águas Claras, um bebê nasceu dentro de um carro a caminho do hospital. O pai, que é um bombeiro militar, ajudou a fazer o parto quando a família tinha acabado de sair da garagem de casa. E esse é o primeiro assunto, então, da Kátia Gomes, que está com a família. Boa tarde para você, Kátia. Olha, aí, na verdade, teve um alívio o pai já ser um bombeiro, né? E deu tudo certo, então a Rebeca chegou com saúde. Conta pra gente. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Deu tudo certo, a Rebeca foi apressadinha, nasceu um pouquinho ali antes da hora, ninguém estava esperando e olha, por sorte, o pai dela, como você disse, é bombeiro militar do estado de Goiás e foi ele quem acabou fazendo esse parto. E olha, foi o primeiro parto da vida dele, ele está muito feliz. Inclusive, eu vou conversar aqui com ele agora, é o Rafael Santana. Rafael, que susto, né? Olha, você estava me contando aqui que além de trabalhar no estado de Goiás, você não mora aqui, você trabalha e mora distante. Você teve que fazer uma viagem. Quando ficou sabendo que a Rebeca queria nascer, me conta toda essa história. Exatamente. Kátia, primeiro, eu não consigo tirar esse sorriso do rosto, né? É uma experiência que ainda não caiu a ficha. Eu sou bombeiro há 13 anos e nunca tive a oportunidade de participar assim, de um parto, de assistir um parto, embora sempre quisesse. E quis o destino dizer assim, vai ser o da sua filha. Não foi no que planejamos. Eu estava no dia normal, saindo de serviço lá em Posse, Goiás. Quantos quilômetros daqui? 330 quilômetros daqui. E aí Nayara falou, a contração tá vindo. Então saí de lá à noite, por volta das 9 da manhã, cheguei aqui mais ou menos 1 hora da manhã. E de 1 hora da manhã até o momento do nascimento, contrações. E as contrações se intensificando.
Então, assim, era o que a gente queria, né? Que passasse a maior parte do tempo em casa, mas que o nascimento fosse no hospital, com todo o recurso e aquela segurança que a gente acredita, né? Que caso seja necessário, a gente vai ter. Só que não foi assim que aconteceu. A Rebeca falou, não vai ser assim não. A gente olhou a partir de manhã, evoluiu muito rápido. A gente desceu correndo para o estacionamento e vimos assim, vai nascer. E eu corre, entra no carro, pegamos o carro da nossa tia, um Celta, um carrinho apertado, colocamos lá dentro a fotógrafa que virou o motorista, a doula, que a gente estava assistindo a gente o tempo todo, a enfermeira também. Então no banco de trás estava eu, Nayara, a Rebequinha saindo e a enfermeira Ingrid, que estava dando essa assistência. Então tá todo mundo ali, aquele clima muito tenso e bora pro hospital, mas só foi sair do portão. Antes de chegar na esquina, falou, para o carro, vai nascer aqui mesmo. A enfermeira, a Ingrid, foi muito rápida, segurou a Rebequinha, eu depois segurei também. E aquele clima ali de euforia, e um olhava pro outro e falou assim, foi a sua primeira vez no carro, e foi, enfim. E agora tá aqui até agora com esse sorriso no rosto aqui. Nossa, que emoção. De Poços pra cá, então você gastou mais ou menos 3 horas, você saiu de lá 9 da noite, chegou 1 da manhã, e como você disse, vocês estavam tentando fazer ali um parto humanizado. Então ela tinha enfermeira, doula, todo mundo dando uma assistência, a fotógrafa já estava lá, preparada para aquele parto, mas a ideia era de fato que a Rebeca nascesse no hospital. Mas vocês ficaram fazendo esse parto humanizado momentos antes da Rebeca nascer e nem esperava. Não, de forma alguma, porque, como eu falei, eu queria realmente a segurança, né, do hospital. E o parto humanizado visa isso, né? Que a criança vem ao mundo de maneira natural, mas nada impede de ser dentro do hospital. Só que a Rebequinha não concordou com isso, não. Queria realmente causar essa euforia toda e nasceu dentro do carro. Mas eu tenho muito a agradecer, né? Primeiro a Deus por ter dado tudo certo. Afinal, eu não estava ali sozinho, né? A gente cuidou com muito carinho, planejou tudo com muito cuidado. Contratamos uma enfermeira especializada, a doula também, que foi a Thalita, a Ingrid, a quem agradeço muito. Então, com tudo isso junto, mesmo nessa situação inusitada, não houve desespero, não houve nervosismo, foi tudo muito bonito. No final, e talvez eu possa depois demonstrar as imagens que eu fiz, estava todo mundo com um sorriso no rosto, todo mundo maravilhado. Foi incrível, ainda estou extasiado. Nós, inclusive, recebemos algumas imagens que mostram, de fato, o seu sorriso no rosto. Você ainda faz uma brincadeirinha ali, diz, ela nasceu ali no Celtinha, né? Dentro do Celta, é pequenininho, mas deu para nascer. Exatamente. E igual eu estava conversando com você antes, nasceu, finalzinho de maio, né? Gêmeos, né? Mas... Não, olha só, Viviane, eu até fiz esse questionamento. Eu falei, ela foi apressada, ela é geminiana, eu sou geminiana, né? Então ela deve ter pensado assim, eu quero nascer, não quero nascer mais, eu não quero. Aí de repente ela decidiu nascer. O que você disse sobre gêmeos? Que é difícil, só que é difícil, mas assim... Poderia esperar um pouquinho mais? Poderia esperar um pouquinho mais, né? Assim, tinha que ser de gêmeos, mas tudo bem. Nascer câncer? Dizem que... Quando o pai é muito danado, a filha também vai descontar, né? Mas eu falei, nossa, eu sou santo, então... Não, eu discordo, gente. Gêmeos é maravilhoso, tá? Câncer é muito dramático. Você foi a melhor escolha para ela ter nascido no signo de Gêmeos. Agora, me conta, quantos quilos ela nasceu, o tamanho dela? Ótimo, assim, ela veio saudável. Logo que nasceu, chorou, então demonstrou que estava tudo tranquilo, ficou muito bem acolhida ali no colo da mãe. Ela nasceu com 2,795 kg, 47 centímetros e meio. Todos os exames que estamos fazendo até agora, tá dando tudo ok, tudo perfeito, tá mamando muito, então, enfim. A única coisa é que a gente não dorme mais, né? Mas tudo bem. Não, você não vai dormir por um bom tempo, viu? Minha chefe, inclusive, foi mãe recentemente, ela com certeza está ouvindo e concordando com isso. Você não vai dormir por uns 6 meses, mas tudo bem. A Rebeca tá bem. Tá ótimo, olheira, mas o sorriso tá estampado no rosto, eu só tenho a agradecer tudo. Agora, me diz uma coisa, na hora que ela nasceu ali no carro, como que foi? Você chegou a cortar o cordão umbilical, não? Todo o procedimento foi feito aqui no hospital? Não optamos por cortar porque o deslocamento seria num tempo hábil, né? Então vamos deixar fazer esse procedimento lá. Afinal, a gente estava no banco traseiro de um Celta, tudo muito apertadinho, então... A gente colocou a Rebequinha no colo da mãe, que se comportou muito bem, calma, tranquila. E assim que eu cheguei no hospital, fui cuidar dos procedimentos, documentos, assinar papel, então não tive oportunidade de cortar o cordão umbilical. Mas tudo que já tinha acontecido, assim, já tinha sido suficiente para marcar
tudo que aconteceu, né, marcou na minha vida. Eu não consigo comparar nenhuma situação que eu tenha passado que tenha gerado tanta emoção, algo tão bom, tão maravilhoso. E eu me sinto um cara privilegiado. Não, com certeza é. E já existe previsão quando a Rebeca vai para casa junto com a mãe? Se Deus quiser, amanhã. Tá indo tudo certo, tudo bem, todos os testes, exames. Então, amanhã deve ter mais uns exames assim marcados e depois a gente tá liberado para ir para casa. Já está mamando? Tá mamando, tem muita fome, 2 horas tá ali incomodando a gente e tá dando tudo certo. Madrugada também? Madrugada também, então eu não sei mais o que é dormir mais de 1 hora, mas eu acho que vai melhorar um pouquinho daí. Então, olha, você saiu de casa lá de Posse 9 da noite, antes de ontem, chegou 1 hora da manhã, passou a madrugada inteira em trabalho de parto, até agora não conseguiu dormir nada. Não, eu tive alguns cochilos aí, como eu falei, de 1 hora, 1h30, tal. Eu não sei, né? Você dispensa o relógio nessa hora. É quando você começa a cochilar, ou entra alguém do hospital para fazer alguma avaliação, ou o Rebequinha acorda. Então, mas tudo bem, tá, faz parte, né? Diz que todo homem tem que passar por isso uma vez, A né? adrenalina é tão grande que nem sente sono. Adrenalina e o prazer, né, de fazer parte disso tudo, de ser pai. Eu esperei 39 anos para isso acontecer, então estou curtindo cada momento. Ah, que legal. E a mãe também tá feliz? Tá ótima, nem parece que passou por isso tudo. Na verdade, quando ela pegou a Rebequinha nos braços, ela abriu um sorriso e parece que, sabe, iluminou o ambiente. E a gente tava até preocupado, mas não, todo o sofrimento acabou a partir daquele momento. E isso me impressionou também. Eu falei para ela, você é uma guerreira, você é uma mulher muito forte e nunca tinha presenciado nada parecido. Mas são esses prazeres, esses milagres da vida, né? Então eu acho que só o nascimento de um filho mesmo para causar isso no núcleo familiar. Ah, que bacana. Parabéns, Rafael. Você ainda mais como bombeiro, lida com esse tipo de situação, né? Nunca tinha passado por essa situação específica. Com certeza vai marcar a sua vida. Já marcou? Vai, já marcou. Como eu falei, é mais de uma década como bombeiro militar. E eu não sabia se eu estava preparado, mas Rebequinha veio, me deu uma aula logo de cara. E eu acho assim... Aula prática mesmo. Uma aula prática. E eu acho assim... Eu acho que, como diz minha prima, Rafael, você se preparou a sua vida inteira para esse momento e não sabia. Eu falei, e é verdade. Eu acho que eu nasci, assim, tudo estava conspirando para esse momento. E eu aproveitei com todo gosto. Não, e a imagem, quando eu vi a imagem, você ali sorrindo, fazendo carinho nela, é uma imagem que realmente transmite muita felicidade. Né? Você sorrindo, igual você tá agora, não consegue falar sem deixar de sorrir, emocionado. E quando eu revejo a imagem, eu consigo sentir a mesma coisa que senti naquele momento, que é tudo muito recente. E eu acho tudo isso mágico, né? Eu acho que minha vida vai mudar, estou sentindo isso. Tá certo, então. Já tá preparado pro próximo ou ainda não? Esperar um pouquinho. Eu acho que não é hora de a gente discutir isso não, calma. Deixa eu voltar a dormir primeiro, né? Deixa eu voltar a dormir, depois conversa sobre isso. Vai demorar bastante então, viu? Eu tenho filho, eu sei disso. Ah, então, Viviane, olha só, que bacana, né? Começar o jornal com uma história tão legal, tão bonita, tão inspiradora. Agora o Rafael, né, vai cuidar aí da Rebeca apressadinha. Eu tenho certeza que vai ser uma menina muito esperta, viu? Geminianos são todas espertas e espertos também. Então, eu acredito no signo. Apesar dele ter falado que era para ela esperar mais para nascer do signo de Câncer, eu acho muito injusto, viu? Olha, Kátia, ele estava um pouco preocupado, a experiência dele aí como geminiano não foi muito boa não, né? Mas enfim, só com toda essa alegria, esse amor que eles estão transmitindo aqui, né? Pra gente sentir de longe, tenho certeza que a Rebeca vai ser uma criança e uma pessoa maravilhosa, né? Isso que a gente espera, que a gente deseja. E é impressionante, né? A gente brinca assim, olha, a pressão nunca acaba, né? Tá namorando, a gente fala, quando é que vai casar? Aí casa, quando é que vai ter um filho? Teve o primeiro, coitado, conseguiu nem dormir ainda, a gente já tá perguntando pelo segundo, né, Kátia? Mas é assim mesmo. A gente deseja tudo de bom, então um beijo pra você, obrigada, até já, viu? E olha, gente, normalmente a gente noticia aqui que um cachorro fugiu, acabou agredindo uma pessoa. Agora olha essa história. Um cachorro da raça Pitbull foi perseguido e esfaqueado por um homem ainda não identificado. O caso foi em Ceilândia e o repórter Maicon Leão fala ao vivo com a gente lá da rua, onde tudo isso aconteceu. Maicon, boa tarde para você. Explica melhor pra gente como é que foi esse crime.
Oi, Viviane, boa tarde para você, pessoal de casa ligado aí no nosso jornal. Mais uma história daquelas que deixa a gente assim horrorizado. A gente está aqui no Pessoa, como você bem disse, um cachorro pitbull, ele foi esfaqueado, Viviane, por um homem aí que ainda não foi identificado. A polícia agora trabalha para identificá-lo. A ocorrência foi registrada agora há pouco e a gente está aqui para tentar explicar para quem está em casa essa história. O cachorro vive nessa casa que nós estamos aqui e pela manhã um dos donos acabou abrindo o portão para que ele caminhasse, corresse nessa área que tem aqui na frente. O Rogério Silva está mostrando para a gente que é essa área de pasto aqui, tinha até uma cerca, mas agora ela é aberta. E segundo os vizinhos, é comum que eles liberem os animais justamente para que saiam aqui, façam as suas necessidades pela manhã. E foi exatamente o que aconteceu. Só porque esse responsável, ele estava atrasado, acabou deixando o cachorro aqui do lado de fora. Não se sabe se ele esqueceu, se ele não percebeu que o Chuck não tinha voltado para dentro de casa e acabou que o Chuck ficou do lado de fora. Aí, segundo os vizinhos, o Chuck teria ido ali se incomodado, se estressado com um rapaz, não chegado a atacá-lo, mas que o homem teria ficado revoltado com o cachorro. Viviane voltou em casa, pegou um facão e perseguiu o animal por algumas ruas. A gente tem inclusive as imagens das câmeras de segurança que mostram ele de carro perseguindo o cão que corre algumas quadras para baixo. Mas em um determinado ponto, a gente não sabe se o cachorro cansou, o que aconteceu, ele para entre uma lixeira e um poste. E ali, Viviane, ele é atacado diversas vezes por este homem. A gente vê lá nas imagens, elas não são nítidas, mas a gente vê ele saindo do carro e indo atacar o cachorro que está ali acuado. A gente conversando com alguns vizinhos, a Ellen está aqui, ela inclusive mora em frente a essa praça e estava contando que é comum vocês deixarem os animais por aqui, nunca teve nenhum problema. Não, nunca teve. É o meu aqui, ele sempre vai ali em cima, volta, faz as necessidades e volta. O Chuck também sempre foi assim, tranquilo? De vez em quando, ele quase não fica solto, porque os donos sempre ficam perto. Aí a gente acompanha do lado deles, mas nunca aconteceu isso. De o cachorro sair, escapar e alguém fazer isso. E quando ele estava aqui fora, vocês também nunca viram ele atacar ninguém, muito? Não. Meu filho, o pequeno Gabriel, ele brinca com ele. A gente é vizinho aqui. Ele brinca, a gente conversa com ele, ele é muito dócil. Ele nunca foi de atacar ninguém. É uma situação que deixou todos vocês aqui como? Foi, então todo mundo apavorado, porque ele não é de morder ninguém. Por mais que seja pitbull, o pessoal acha que a raça pitbull é agressiva, não, ele é muito dócil. Tanto é que tem uma pequenininha também, que... Vem cá, filho. Tem uma pequenininha que mora lá junto com eles. E aí ele nunca teve algum problema. Fala, filho, o que... Eles ficaram revoltados com essa situação. Ficamos. O que aconteceu, filha? O Chuck nunca morde, então... Você brinca com o Chuck? Como é que é? Sim, ele pode... O cara pode ter pirraçado o cachorro e ele soma o dente e... Mas ele nunca atacou você? Nunca, ele só queria brincar comigo. Pois é, Viviane, a gente vai até lá pra dentro pra mostrar. Obrigado, viu, Ellen, Gabriel, pra mostrar pra vocês. O Chuck, ele precisou passar por uma cirurgia, agora ele já tá em casa, mas se recuperando, Viviane. Pra você ter uma noção, ele não pode nem andar, ele tá com aquela roupa especial para que ele fique deitadinho lá, ainda bastante machucado. A gente vai entrar aqui agora para conversar com a tutora do Chuck, mostrar para vocês como que ele está, se recuperando ainda, mas é uma situação que deixou todo mundo revoltado. Vários moradores aqui vieram falar com a gente dessa situação, que o Chuck é um animal muito tranquilo. Inclusive a gente está entrando no quarto aqui agora, ele está aqui, ó, Viviane, se recuperando ainda, precisou passar pela cirurgia, como a gente disse. Esse é o Chuck, um pitbull ainda meio que filhote, passando para a fase adulta, mas muito dócil, muito tranquilo. As pessoas daqui da região não conseguem entender o que aconteceu. Eliane, pode vir aqui pra gente dar uma conversada, mostrar para quem tá em casa um pouquinho da situação. Ela chegou agora há pouco, Viviane, da delegacia, porque ela foi registrar um boletim de ocorrência para que a polícia identifique quem é o homem que fez isso com o Chuck. A senhora ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Não consigo acreditar. Inclusive, eu não sabia dessas imagens. Para mim foi chocante o que esse cara fez. Esse cara não, né? Esse monstro, esse covarde. E esperar agora, que eu quero justiça, eu quero que a polícia encontre ele, né? Porque, para mim, o meu vizinho disse que tinha mais de um cara no carro, mas parece, pela filmagem, dá para ver que foi só um. E eu só quero isso, eu quero justiça.
Eu quero que encontre esse cara. O que aconteceu? Normalmente pela manhã o seu filho libera ele para que ele corra ali na frente e no banheiro, digamos assim, ir no banheiro, fazer as necessidades lá na frente? Isso, aí ele sai, ele corre, só que o meu filho estava atrasado e não colocou ele para dentro. Aí, segundo o vizinho, disse que ele atacou alguém. Aí o que essa pessoa fez? Foi em casa, aí veio de carro e já veio com facão e perseguiu o meu cachorro até a 26 do Pessoa. Quando a senhora vê aquelas imagens que a gente está vendo ali na tela, qual que é o sentimento que a senhora tem? Nossa, de revolta, porque é um cachorro. Eu tenho o Choker como um filho para mim. Então é muito revoltante. Eu quero que essa pessoa pague pelo que fez com o meu cachorro. Tanto que hoje a senhora foi lá na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Sim, eu fui na 23ª e tanto o delegado como os agentes ficaram chocados com as imagens. Você entendeu? E eu espero, sim, que esse cara seja encontrado, Viviane, o selo está aí na tela com o número da Polícia Civil, 197. As imagens estão aí, dá pra gente ver, é um carro prata. Quem tiver qualquer informação pode ajudar a Polícia Civil com essa denúncia para chegar até esse criminoso. O que o delegado estava explicando, inclusive, para Eliane era o seguinte: se fosse uma situação em que o Chuck tivesse atacado ele ali, ele pegado um pedaço de madeira e acertado o animal para se defender, era uma coisa. Outra é o que a gente vê nas imagens, dele perseguiu o animal com um carro. Sim, ele perseguiu e para se vingar, foi igual a gente falou. Isso não foi defesa, isso foi vingança, porque ele perseguiu meu cachorro. Até agora, quanto que a senhora já teve de gasto, além do prejuízo emocional de ter que ver o bichinho ali, ele que é um animal que corre para todo canto aqui dentro, agora tem que ficar daquele jeito ali? Bem, o que eu comprei a roupinha de cirurgia, aí comprei o protetor para colocar na cabeça para ele não machucar, e foi R$198. Ainda tem esses remédios aí, que é para mim comprar, e eu vou ter que comprar, né, porque... Ainda tem essas receitas aqui que a senhora vai ter que gastar mais para tentar ver se ele volta a ser como era antes. Porque os machucados, Viviane, a gente, claro, em respeito a quem está em casa, poupa as imagens do que a Eliane teve que ver, de chegar ali na casa, se deparar com o Chuck todo ensanguentado no chão. As feridas que a senhora estava falando são gigantescas. Sim, inclusive a da pata, o osso da pata dele estava à mostra. E o da costela também foi grande demais. Ele está todo muito, muito machucado, muito mesmo. Dá para entender por que tanta maldade. Não dá para entender tanta maldade. Mas eu sei que vão pegar esse cara. O apelo que a senhora faz e a população aqui em geral é para quem conhecer, denuncie. Sim, para quem conhecer, denuncia. Porque quem conhece esse carro sabe quem é a pessoa, você entendeu? Quem vê as imagens, dá para saber quem é a pessoa. E eu peço que eles façam a denúncia, para a gente chegar até esse cara, esse covarde. Sim, para que ele seja preso. Eu agradeço a participação da senhora. Viviane, esse é um daqueles casos, vou até devolver aqui as receitas, com os medicamentos que ainda tem que comprar, que deixa a gente assim revoltado e, claro, querendo uma punição exemplar para que uma situação como essa não se repita. A gente convidou também a doutora Ana Paula Vasconcelos para participar com a gente, ela que está sempre aqui nessas causas animais, inclusive ela que, assim, infelizmente, já viu tantas situações, ainda se surpreende, né, doutora, a ver uma imagem como essa, em que o animal ele é perseguido ali de carro. Boa tarde. Boa tarde, Maicon. É lamentável, né, nós nos depararmos com cenas como essa de total covardia, crueldade e um crime que precisa ser punido. O autor desse fato deverá responder na justiça, podendo ser condenado com a pena de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Pessoas que cometem esse tipo de crime, eles na verdade são uma ameaça à sociedade, porque é visível a raiva que ele persegue o animal, ele não está em legítima defesa, né, o que poderia aí ser uma excludente de ilicitude, não é o caso, uma vez que ele pegou o carro e perseguiu o animal por várias quadras até conseguir alcançá-lo. Então, nós confiamos no trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal, ele será devidamente identificado e punido. Doutor, o que a gente vê ali é um descontrole, né? Muito se fala, mas o animal estava solto. É importante a gente entrar nesse detalhe que a senhora falou da legítima defesa. Uma coisa, era até nessa parte aqui que a gente está, Viviane, que o Rogério mostrou pra gente aquela hora, é uma área de pasto, tem madeira, tem uma série de coisas ali que se, por exemplo, o animal estivesse atacando ali, ele poderia usar para se defender, que era uma coisa. Outra é ele sair perseguindo o animal, né, doutora?
Justamente, nós nunca recomendamos a agressividade, né, em qualquer situação. Mas, obviamente, numa situação de possível ataque, que não é o caso, se ele tivesse procurado os meios ali no momento que possibilitassem a sua defesa, até justificaria, né, mas com a devida proporção. Agora, ele em casa, pegar um carro, pegar uma faca e perseguir o animal, fica nítido uma perseguição, uma crueldade e aquele estigma que as pessoas têm com pitbull. Eu conversei com vários moradores aqui ao redor da casa do Chuck, e todos têm o mesmo relato. É um animal extremamente dócil, que não apresenta qualquer risco para qualquer morador que esteja aqui no local. A gente vê ele grandão, mas quando chega perto, é um bebezão, né, doutora? Mesmo ferido, eu passei a mão nele, brinquei com ele, ele ainda está sentindo muita dor, ainda está um pouco apático, mas o animal não demonstra qualquer tipo de agressividade. É muito importante também a gente reforçar a guarda responsável, né? Orientar os tutores que têm seus animais, que jamais deixem eles nas ruas sozinhos, desacompanhados. Animais são como crianças, eles são seres vulneráveis e que precisam da nossa constante guarda e vigilância, né? Para que ele não tenha o dissabor, a tristeza de encontrar uma pessoa desequilibrada dessa e cometa um crime tão bárbaro como esse. Que às vezes a gente pensa, Viviane, só na possibilidade, por exemplo, do que esse animal pode provocar para outra pessoa, mas na verdade a gente está suscetível a situações como essa, em que o animal que está acostumado a fazer um trajeto na frente de casa se transforma numa vítima de um crime brutal, né? Justamente, os animais nunca devem ficar desacompanhados, né? Nunca, porque a maioria das vezes os animais é que são vítimas e não o contrário. Obrigado, viu, doutora, pela sua participação. Viviane, é isso, a gente reforça o apelo para quem está em casa, principalmente dessa denúncia. A gente está repetindo a imagem aí a todo momento das câmeras de segurança que mostram o carro perseguindo o animal ali, justamente ele percebe que algo ele sente algo acontecendo ali e corre desse carro. É nítido na imagem a intenção dele de tentar se proteger, de correr, mas chega num ponto ali que ele não consegue mais, acaba parando entre o carro e a lixeira ali, e infelizmente ele é golpeado várias vezes, como a gente vê no detalhe. O que a gente espera agora, como a gente disse, a polícia começou a investigar o caso agora, foi registrado esta manhã o caso ali na Polícia Civil, a delegacia já está com essas imagens e agora conta com o apoio da população aí, justamente para identificar, para chegar até esse criminoso que por pouco não tirou a vida do Chuck. A gente está vendo ele ali todo machucado, precisou passar por cirurgia e agora se recupera. Como a gente disse, lesões bem graves, Viviane. Pois é, Michael, a gente não sabe o que aconteceu antes, mas é desesperador a gente ver essa imagem aí desse homem perseguindo o Chuck, depois ele acuado e sendo atacado. Então, realmente, a gente olhando essas imagens, a gente fala, independente do que aconteceu antes, isso daí foi uma covardia, né? Obrigada pelas informações e tendo novidades aí, você pode chamar a gente. Olha, com base na lei Henri Borel, que trata de casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, a Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher de 26 anos pelo crime de maus tratos contra os 3 filhos. Uma menina de 6 anos, um menino de 2 anos e uma bebê de 5 meses. A repórter Tayane Mello está na delegacia que investiga esse caso e conversa com a gente. Tayane, boa tarde para você. Covardia que a gente estava falando, agora que, assim, triplicada, né, quando a gente fala desse caso. Com essa mulher presa, como é que ficam as crianças? Pois é, Vivi, tá difícil dar boa tarde, né, diante desse caso, diante das imagens que a gente tem desse caso, mas enfim, boa tarde a você, boa tarde a todos. As crianças foram salvas, né, Vivi, a gente tem que dizer assim, salvas, né, diante de tamanha crueldade e foram encaminhadas ao abrigo pelo Conselho Tutelar. Esse caso aconteceu na quadra 20, conjunto G, aqui no Paranoá. A gente tem imagens desse caso estarrecedor, essas imagens foram gravadas pelo avô da criança, elas circularam nas redes sociais, né, viralizaram, muita gente ficou revoltada, porque não é para menos. E o pai das crianças disse que esse episódio, esse momento ali, era uma discussão entre ele e a esposa, e que o pai dele estaria gravando na hora, mas que era uma discussão entre ele e a esposa. De acordo com a polícia, eles têm uma relação bem conturbada, eles não estão juntos, mas nesse dia a mulher estava na casa do pai das crianças com o
os 3 filhos, né? Uma menina de 6 anos e um menino de 2 anos. Esses meninos, essas crianças também foram encontradas com sinais de maus tratos na casa, tinham lesões por todo o corpo, estavam em situação precária de higiene, estavam com fome. E não foi só essa bebê de 5 meses que sofreu, né, Vivi? A gente vê aí nas imagens o jeito que essa mãe puxa a criança pelo braço, e também a gente vê a criança de 5 meses deitada no chão, né, Vivi? Tudo sujo, a mãe completamente desestruturada, completamente, né, desequilibrada, né, no momento do vídeo, gritando, fazendo ameaças ao avô das crianças que gravava o vídeo, né, falando que ia fazer e acontecer com o avô das crianças. Enfim, é um caso realmente estarrecedor de uma mãe que deveria ser a protetora dos filhos e, na verdade, está maltratando essas crianças. A gente está aqui na 6ª DP com o delegado Ricardo Viana, que vai contar para a gente mais detalhes desse caso. Delegado, boa tarde. Como que foi a ação da polícia nesse caso? Vocês já tinham, né? O senhor falou comigo que já tinha recebido desde ontem de manhã, esse vídeo. Como que foi a ação da polícia? Como que essas crianças foram encontradas em casa? Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Conforme você relatou, esse vídeo ele estava circulando nas redes sociais, principalmente aqui da região do Paranoá. Quando nós tivemos ciência que esse fato ocorreu na nossa circunscrição, nós saímos em diligências, acionamos o Conselho Tutelar, tivemos ciência que o Conselho Tutelar já sabia dos maus tratos do casal em relação aos seus filhos. Também tivemos em nossos registros os dois, o pai e a mãe, autuados no mês de abril por um abandono de incapaz em relação a essa criança que aparece nos vídeos. Então nós saímos em diligências, conseguimos localizar a mulher. Ela foi encaminhada para cá juntamente com o Conselho Tutelar. Verificamos também que os 3 filhos, além da criança que aparece no vídeo, as outras 2 crianças também passavam por situações degradantes quanto aos seus cuidados. Ela foi encaminhada à 6ª DP, onde foi autuada pelo crime de maus tratos qualificado por 3 vezes em relação aos 3 filhos. Ela foi, posteriormente à autuação em flagrante, foi encaminhada à carceragem do DPE, onde vai passar pela audiência de custódia. Nós detectamos também informações posteriormente coletadas com o Conselho Tutelar que a criança de 5 meses ela não para de chorar. E nós encaminhamos para exame no Instituto Médico Legal e também junto ao médico para ver se naquela manobra que aparece nos vídeos ela não teve alguma fratura diante ali do ombro ou do braço, tá? Iniciou-se o procedimento com auto de prisão em flagrante. Nós temos um prazo para terminar essas investigações. Não descartamos de mudanças nas tipificações se houver lesão da criança do crime de maus tratos para o crime de tortura. E o senhor relatou que em abril, né, já tinha tido uma outra ocorrência nessa mesma família. A criança ela foi abandonada onde, essa bebê de 5 meses? E antes de abril, a polícia tem informação de que isso já vinha acontecendo há muito tempo? Por exemplo, com essas crianças mais velhas, né? A menina de 6 anos, o menino de 2, a polícia já tem informação sobre isso? Olha, no mês de abril, o que acontece? Eles deixaram a criança no interior da residência. A criança, naquele momento, tinha 4 meses de idade. Saíram os 2 para ingerir bebida alcoólica. Deixaram os 3 filhos no interior da residência sozinhos. Os vizinhos se depararam com um choro intenso da criança recém-nascida e chamou uma equipe de policiais militares que foi ao local e conduziu os 2 aqui para a 6ª Delegacia de Polícia. Quanto à situação de outras ocorrências, já havia o acompanhamento do Conselho Tutelar em relação à falta de cuidado dos 2 em relação às 3 crianças que ali estavam. E o senhor falou sobre a situação de bebida, né? Que eles beberam e deixaram a criança sozinha. No vídeo, a gente consegue escutar o avô das crianças, que parece ser o avô das crianças, filmando, né? Falando que a mulher tinha passado a noite inteira se drogando. A polícia já confirmou que eles são usuários de droga? Já confirmou que naquela noite, naquele dia, a mulher estava sob efeito de droga? Sim, nós já temos ciência desde a primeira ocorrência que os genitores, pai e mãe, são dependentes químicos. Então, assim, a gente já tem ciência desse fato e tudo isso contribuiu para a autuação dela em flagrante.
E sobre o pai da criança, né? O que a polícia tem de informação? O senhor falou para mim que foi procurar o pai, né, para fazer a prisão em flagrante também depois de analisar os vídeos, depois da investigação, mas não o encontrou. O que a polícia já sabe sobre essa relação do pai? Se ele também batia nas crianças, maltratava as crianças, ou se ele era apenas conivente ali com a situação, apenas assistia sem fazer nada? Olha, a situação dos maus tratos que resultou na autuação em flagrante na data de ontem, pelo fato dele ser o genitor, ele ser responsável pelas crianças, ele está presenciando aquela cena de agressão gritante que apareceu nos vídeos, e ele, por ter o dever de cuidado, não toma nenhuma providência, nós vamos proceder como o indiciamento dele também no crime de maus tratos. E agora as crianças, né, já foram encaminhadas para o abrigo, já estão salvas? Sim, a priori elas estão fora de perigo, estão em poder do Estado, num abrigo, e o juiz da Vara da Infância e da Juventude vai decidir para quem atribuir a guarda deles futuramente. E, delegado, o que a mãe disse à polícia, né, durante o depoimento? Ela confessou os crimes? O que ela falou? Olha, ela foi autuada em flagrante, ela tem o direito constitucional dela ao silêncio e ela optou por esse meio de não falar nada diante da autoridade policial. Certo, muito obrigada, delegado. Vivi, o delegado explicou, né, todas as ações da polícia e agora a gente tem um vídeo dos conselheiros tutelares para explicar melhor, né, o estado dessas crianças, para onde elas foram levadas. Vou pedir para a nossa produção colocar o vídeo, vamos assistir. Acabamos de chegar na situação, né, de colocar elas em segurança, eles estão num acolhimento emergencial. A lei foi bem rápida, os conselheiros foram bem rápidos, a comunidade nos ajudou e essa criança está em proteção agora, todas as crianças da família. São 3 crianças, não eram só uma, não eram são 3 crianças que estavam nessa situação, todas 3 estão protegidas agora. E a gente está aqui para explicar para vocês que era uma família já acompanhada no conselho, e com a ajuda da população hoje, tendo essa situação em flagrante, a gente conseguiu acelerar as medidas que já teriam sido pedidas pelo Conselho Tutelar do Paranoá. Nós queremos agradecer o empenho da comunidade, da Polícia Militar, da Polícia Civil, na presteza e agilidade em parceria de rede para a gente conseguir solucionar esse caso hoje. Essa forma de vídeo, ela é interessante porque ela dá uma repercussão muito rápida para a gente. Hoje esse caso era um caso que o Conselho já tinha solicitado judicialmente essa medida e com esse fato acelerou e a gente pôde resolver com mais presteza. A gente não fala dos nossos casos pela questão do sigilo. E como a Néia falou, a gente tem um cuidado, porque quando a gente entra no Conselho Tutelar, a primeira coisa que a gente trabalha é com a questão do sigilo, que isso é uma questão legal. Então a gente tem que ter esse cuidado também, por isso que o Conselho é um órgão que ele trabalha, mas as pessoas não veem o trabalho do Conselho, porque é um trabalho que é meio oculto, a gente não pode estar falando, é diferente da polícia que faz um flagrante, que prende, que a preso vai lá e mostra sendo preso, o Conselho não pode fazer isso. A gente trabalha com criança, então a gente tem que preservar a imagem delas, tem que preservar a história, porque elas vão para uma escola, elas vão para algum lugar, que as pessoas vão estar olhando para a carinha delas, então tem que ser preservado. Vivi, a gente viu no vídeo também, né, foi possível ouvir que as pessoas, vizinhos, estavam, né, revoltados com esse caso. Não foi a primeira vez que eles acionaram, que divulgaram esse caso. E agora a gente vai falar com o doutor Ricardo sobre como que essas pessoas, vizinhos, parentes, né, pessoas que estejam passando pela rua, devem proceder nessa situação. Delegado, o que essas pessoas podem fazer para tentar ajudar, né, sem tomar partido da situação, porque pode ser perigoso, a gente sabe. Como que essas pessoas devem proceder? Olha, eu acredito que todos nós, comunidade, não a Polícia Civil, mas a comunidade, nós temos uma responsabilidade tanto moral quanto social para coibir esse tipo de violência, principalmente contra pessoas indefesas e vulneráveis, são as crianças e adolescentes. Então eu acredito que a partir do momento que a gente tem a ciência, desconfie, a gente pode fazer, quando fala a gente, a comunidade, uma denúncia através de 197. Nós temos aqui um canal aberto com a comunidade, os nossos celulares, dispositivos de WhatsApp estão abertos, assim como ontem nós recebemos aquele vídeo da comunidade. Então, além de ter o canal aberto do 197, nós temos também o plantão da delegacia 3207
6731 e também temos o telefone do delegado-chefe ou das sessões que estão disponíveis para toda a comunidade, que a gente divulga primordialmente junto aos conselhos de segurança comunitária. Muito obrigada, delegado. É isso, Vivi. Fica aí a dica para quem presenciar esse tipo de situação cruel e absurda, né? Procurar a polícia e fazer a denúncia. Eu volto com você. Importante essa orientação aí no final, viu, Taine? Que a gente olha essas imagens, elas realmente são revoltantes e a gente percebe como a comunidade, as pessoas que estão ali por perto, podem ajudar a evitar esse tipo de violência. Até já. Os servidores e alunos da Universidade de Brasília protestaram contra a decisão do STF de suspender o pagamento de um benefício de 26% sobre o salário dos servidores. A manifestação foi em frente ao MEC e aconteceu depois que os funcionários da UNB decidiram entrar em greve a partir desta sexta-feira, dia 2. O sindicato da categoria avisou que pretende entrar com recurso contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF. Em nota, a UNB disse o seguinte, que respeita o direito de greve e que tem total compreensão e solidariedade à decisão dos funcionários. Vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser ao longo desse fim de semana aqui, né, que vai até sexta-feira, quando tem esse anúncio da greve. E uma confusão entre seguranças e jornalistas ao final daquele encontro de cúpula de presidentes sul-americanos, que a gente comentou bastante aqui ontem, acabou com profissionais da imprensa agredidos. Uma repórter levou um soco no peito durante esse tumulto e a gente vai acionar agora o repórter André Anelli, que tem mais informações pra gente. André, boa tarde para você. Bom, esse empurra todo aí começou então quando os jornalistas estavam tentando chegar ali perto dos chefes de Estado e os seguranças tentaram impedir, foi isso? Isso mesmo, Viviane. Boa tarde para você, boa tarde a todos. As agressões ocorreram no Palácio do Itamaraty quando os profissionais tentavam abordar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para uma entrevista. O tumulto teria sido provocado por seguranças do governo brasileiro e também da Venezuela. Inclusive, a informação que a gente tem desse tumulto é que a vítima principal ali foi uma jornalista da TV Globo, a repórter Délis Ortiz. Ela teria então recebido um soco na altura do peito. Ela foi atendida pela equipe médica que estava de prontidão ali no Palácio do Itamaraty porque ficou em estado de choque. Outros dois profissionais, pelo menos outros dois profissionais, também sofreram um atentado semelhante também por conta da atuação ali dos seguranças. Esses profissionais não foram identificados, mas um deles teria levado uma chave de braço no pescoço. Essa violência contra os jornalistas foi repudiada pelo Ministério do Itamaraty, o Ministério, então, das Relações Exteriores, que disse que vai tomar as providências para que o ocorrido acabe não se repetindo. A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto também emitiu uma nota no mesmo tom, dizendo que vai averiguar, então, o que aconteceu, vai tentar identificar os seguranças responsáveis por essas agressões, justamente para que as atitudes de violência também não se repitam. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, classificou o ocorrido como inaceitável e disse ainda que o comportamento dos seguranças não é condizente com um governo democrático como o brasileiro, que acabou se comportando ali como um governo que reprime, então, a imprensa livre, a exemplo da Venezuela. Isso destacou então a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. Quem representava o SBT ali durante esse encontro da cúpula da América do Sul no Palácio do Itamaraty ontem foi a jornalista Débora Bergamasco. Ela acabou não sendo agredida, mas acabou presenciando também toda essa agressão aos nossos colegas. Lembrando que esse evento da cúpula dos presidentes da América do Sul acabou trazendo ali como uma das garantias o respeito à democracia. E a democracia se faz com o respeito à livre imprensa, né, Viviane? Dúvida. Inclusive a Débora entrou ao vivo com a gente ontem, direto lá do Itamaraty, mostrando e contando como seria essa reunião. E a gente fala, né, os seguranças eles são treinados justamente para atuar, principalmente numa situação como essa, né, uma situação ali que começa um tumulto. A gente sabe que numa cobertura jornalística a imprensa tenta mesmo pegar uma entrevista, a melhor imagem, e aí eles precisam saber lidar com uma situação assim com respeito, né? E aí fica também o nosso carinho aí para Délis Ortiz. Obrigada, viu, André?
Ainda falando sobre a cúpula dos presidentes sul-americanos, no encontro, o presidente Lula foi criticado por alguns chefes de Estado por defender o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Por volta de 9 da manhã, foram chegando no Palácio do Itamaraty, um a um, os presidentes dos países da América do Sul, menos a chefe do Peru, que enviou um representante. Em discurso, Lula destacou a importância de retomar o diálogo na região. Deixamos que as ideologias nos dividissem, interrompesse o esforço de integração. Lula ainda defendeu uma moeda comum para transações comerciais, sem precisar passar pelo dólar. Também quer que bancos de desenvolvimento como o BNDES financiem projetos na região e falou sobre o combate ao tráfico de drogas e cuidado com o meio ambiente. Tenho firme convicção de que precisamos reavivar nosso compromisso com a integração sul-americana. O presidente Lula defendeu a retomada da Unasul, um bloco criado na América do Sul há 15 anos, com forte influência de governos de esquerda. Com a ascensão de presidentes de direita, muitos países, incluindo o Brasil com Jair Bolsonaro, resolveram deixar o grupo. Em abril deste ano, o governo brasileiro anunciou o retorno à Unasul, mas que, além de esvaziada, está paralisada. Sem citar nomes, o presidente do Uruguai criticou o líder brasileiro por chamar de narrativas as acusações contra o regime do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Fiquei surpreso quando foi dito que o que se passou na Venezuela é uma narrativa. Vocês sabem o que pensamos a respeito da Venezuela, do governo da Venezuela, disse Luiz Lacalle Pou. Já sabem o que nós pensamos com respeito à Venezuela. Ao sair da reunião, o presidente do Chile seguiu a mesma linha do líder uruguaio. Há uma discrepância com o que disse o presidente Lula, no sentido de que a situação dos direitos humanos na Venezuela foi uma construção narrativa. Não é uma construção narrativa, é uma realidade, é séria, disse Gabriel Boric. Não é uma construção narrativa, é uma realidade, é séria. Olha, a Polícia do Rio mudou o registro de um caso de agressão contra funcionários de um restaurante. Esse caso, gente, é absurdo. As imagens, você daqui a pouquinho vai poder ver na reportagem, são imagens que elas realmente chamaram muita atenção pela agressividade da mulher e pelo equilíbrio emocional de uma das mulheres que foram agredidas. A psicóloga, que antes responderia apenas por lesão corporal, agora também é investigada por injúria homofóbica e ameaça. Quando ela estava detida, a agressora chegou a ofender uma outra pessoa. Não parou, olha só. Mesmo na delegacia, a mulher não parou com xingamentos. Juliana de Almeida César Machado foi detida depois de agredir funcionários de um restaurante no Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio. Policiais estiveram no estabelecimento nesta terça-feira. Testemunhas disseram que a agressora chegou acompanhada dos pais e pediu 2 garrafas de vinho. Ela discutiu com os familiares na mesa e depois com os funcionários. Eu vou denunciar essa e vou mandar. A mulher fez várias ameaças. Na verdade, Juliana é psicóloga. Em outro momento, ela profere ofensas homofóbicas contra pelo menos 2 pessoas. Homofobia não, homofobia é crime, entendeu? Então ela vai ter que arcar com tudo que ela cometeu comigo, com os meus amigos do trabalho. A psicóloga feriu a chefe de cozinha. Ela me acertou com a taça de vinho que estava na mão dela, estilhaçou no braço, né, acabou me machucando e aí, a partir desse momento, o caos foi instaurado. E também agrediu o auxiliar de cozinha. A gente tentou conter ela fisicamente e foi quando ela me atingiu no rosto, no lábio e alguns arranhões na mão. Juliana foi liberada pela polícia e vai responder pelas acusações em liberdade. Inicialmente, o caso foi registrado apenas como lesão corporal. Mas após os depoimentos dos envolvidos, a delegada responsável pelas investigações decidiu indiciar a psicóloga também por ameaça e injúria homofóbica. A chefe de cozinha vai ser ouvida novamente aqui na delegacia na próxima quinta-feira.
Nós entramos em contato com a defesa de Juliana, mas não tivemos retorno. A gente não consegue entender porque ainda as pessoas acham que isso é uma maneira de ofender, é uma maneira de prejudicar as pessoas. É lamentável. Eu vou fazer a política para deixar essa... Lamentável mesmo, essa é a palavra. Olha, começou nesta terça-feira o primeiro julgamento do empresário Thiago Brenan. Neste caso, ele responde pelo estupro de uma norte-americana no interior paulista. No primeiro dia foram ouvidas no Fórum de Porto Feliz, interior de São Paulo, parte das 8 testemunhas, a vítima e os advogados de acusação e defesa. Thiago Brenan prestou depoimento de forma virtual, direto do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista, onde está preso há um mês. Nesse caso, Thiago Brenan é julgado pelo estupro de uma norte-americana em julho de 2021. Eles se conheceram porque a vítima queria comprar um cavalo na fazenda dele, aqui em Porto Feliz, e acabou tendo um relacionamento de 2 meses com o empresário. Após esse período, ela passou a ser ameaçada. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os atos agressivos de Brenan contra a vítima culminaram em violência sexual forçada. Quando foi decretada a prisão preventiva do empresário, ele já estava nos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por 8 meses. A norte-americana não é a única vítima. Thiago Brenan responde a 8 processos por estupro, sequestro, cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, agressão, calúnia e difamação. A sentença desse primeiro julgamento vai ser determinante, segundo advogados criminais, para outros processos em andamento. Um deles é o da modelo Helena Gomes, agredida em uma academia de São Paulo em agosto do ano passado. O Thiago é um homem branco, rico, um homem que ocupa uma posição cheia de privilégios. Um homem que sempre acreditou na impunidade, razão pela qual seguiu vitimando muitas mulheres ao longo de todos esses anos, como sabemos. E para a proteção de todas essas mulheres, nós precisamos que esse caso seja tratado de forma dura. E agora, olha só, ir para o espaço, visitar Marte, quem sabe morar por lá, né? Olha, são muitas as expectativas sobre esse assunto e os estudos para tornar essas expedições uma realidade para a gente, assim como a gente, estão a todo vapor. Inclusive, o Brasil está envolvido nessas pesquisas aí que chamam a atenção, geram, no mínimo, curiosidade. Agora, 22 jovens brasileiros vão visitar o complexo do Kennedy Space Center, lá no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E eles vão participar de um treinamento no Centro Espacial e terão que desenvolver um projeto completo de colonização de Marte, apresentando formas de viver e trabalhar em um planeta hostil. Olha só, gente, que história, hein? É verdade. Vamos conversar com o fundador e CEO da International School, Ulisses Cardinot. Boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. E explica pra gente, que experiência incrível, né? Como é que vai ser esse treinamento? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Nós estamos diretamente aqui do Cabo Canaveral, junto com os nossos alunos, que já estão lá na NASA, nesse espaço do Kennedy Space Center Academy, desenvolvendo esse projeto que trabalha não só robótica, engenharia, mas principalmente a importância do inglês na vida deles. Esses alunos são alunos de várias escolas nossas que participam do projeto, do programa bilíngue da International School, e nós fomos procurados pelo Kennedy Space Academy porque o grande desafio é trazer esses jovens, mas que eles tenham também o inglês para que eles possam desenvolver habilidades e, quem sabe, trabalhar aqui nessa corrida espacial. Agora, conta pra gente, eles vão fazer esse projeto, desenvolver esse projeto, que pode, de fato, fazer parte aí da concretização desse sonho, da gente um dia pisar ali em Marte, ou só para realmente ser como uma experiência para todos esses alunos? Não, muito legal. Então, o programa funcionou assim, esses alunos, durante 3 anos, apresentaram projetos de diversas categorias e eles foram escolhidos no universo de mais de 10 mil alunos para que apresentassem seus projetos aqui para astronautas. Ontem, inclusive, tivemos o engenheiro responsável pelo módulo lunar, o Marty, engenheiro que acompanhou todo esse processo do módulo lunar, estava com esses alunos, entendendo as propostas, o que eles fizeram,
E claro que se algum desses projetos for interessante, eles vão ser escolhidos para também fazer parte das atividades e dessas propostas que o Kennedy Space Center e todo o projeto da colonização de Marte tem para utilizar alunos, estudantes e pessoas que possam ajudar nessa corrida. Como é que funciona? Conta pra gente, né? Como é que esses alunos foram escolhidos? Quem quiser também participar, como que pode? Tem como se inscrever? Vamos entender melhor. Legal. O programa, nós temos uma parceria exclusiva com o Kennedy Space Academy. Eles são responsáveis no mundo todo em trazer jovens para cá, para que esses jovens participem desses experimentos, que eles acompanhem, inclusive eles possam, de repente, ser estimulados a voltar e ser um estagiário, trabalhar na engenharia, trabalhar em várias áreas que eles estão abrindo. Só para vocês terem uma noção, esse espaço hoje, nós estamos aqui do lado, tem a Blue Origin, ali na frente, a SpaceX, vocês vão ver naquele cantinho lá, é onde os foguetes da SpaceX são lançados, inclusive agora sábado, dia 2 de junho, vai ter um lançamento. E os alunos que querem participar dessa proposta, eles precisam estar dentro de uma escola que tem o programa bilíngue da International School, onde essas escolas são alunos do ensino médio, eles têm um concurso que aplica os projetos que são feitos durante o ano com os professores, todos em inglês, e esses projetos são submetidos por uma banca examinadora e os melhores projetos são escolhidos para que esses alunos venham para cá com tudo pago e participem durante uma semana dentro do Space Lab, dentro das atividades acadêmicas. Então não é um programa de passeio, é um programa educacional, é um projeto mão na massa. Ontem os alunos, inclusive, estavam fazendo programação, montando um rover que vai ser uma réplica do robô que vai fazer essa exploração em Marte. Então é um projeto muito complexo e muito completo, onde as principais habilidades que os alunos têm, eles podem ser colocadas dentro desses projetos e principalmente o estímulo da língua. A gente acredita muito que o inglês é essa língua universal, onde pessoas do mundo todo podem participar de um projeto de tamanha grandiosidade. Ulisses, deixa eu te perguntar, as escolas também, que não são bilíngues, até públicas, elas podem procurar também o International School para poder tentar fazer algum tipo de parceria? Claro. As escolas hoje, a International School ainda não tem um programa na área pública, mas a gente tem, claro, total interesse de expandir esse projeto para a área pública. Então, e as escolas também da área privada podem entrar no nosso site, tem internationalschool.global. Podem me buscar também no Instagram, ulisses.cardinot, vocês vão me achar. Podem marcar a empresa e a gente entra em contato, a gente entende o que a escola precisa para que a gente possa implementar o programa e as escolas oferecerem isso aos seus alunos. Esse diferencial, porque não é apenas participar de algo tão grandioso, mas também preparar o aluno com o idioma. Nós sabemos hoje que menos de 1% da população brasileira fala inglês e é isso que nós desenvolvemos esse projeto que nasceu em 2009 e hoje são mais de 150 mil alunos estudando no Brasil, em todos os estados brasileiros, mais de 400 escolas participantes e, claro, qualquer escola privada pode nos procurar, pode entender como é essa proposta e a gente também tem um sonho, quem sabe, de ajudar as escolas públicas a participarem desse projeto também. É o nosso sonho de levar isso e estimular cada vez mais o mercado de trabalho, a inovação e também o inglês, que faz parte de todo esse ecossistema. Sem dúvida, imagino como é que deve ser, né, o estímulo, o incentivo para esses estudantes aí começarem também a se interessar cada vez mais por ciência, tecnologia e vivenciar tudo isso daí na prática é realmente incrível. E eu fico pensando, a gente está falando aí de um projeto para colonizar Marte, que parece algo assim muito distante, mas que a gente já sabe que tem inclusive algumas expectativas aí para 2030. Então me diz assim, qual é o maior desafio quando a gente fala assim, colonizar Marte? Bom, eu estou aprendendo um pouco aqui também com eles, mas assim, acho que o grande desafio é principalmente a logística. De hoje para ir até Marte são 6 meses, e eles querem encurtar esse prazo para 3, mas para voltar são quase 3 anos. Então existe um desafio de logística que eles vão começar fazendo
um centro espacial na Lua e dali da Lua ir para Marte, mas assim, existe um desafio enorme, não só de logística, mas de mão de obra. Como eu disse hoje, nesse momento são mais de 12 mil vagas que foram abertas para essas empresas que estão aqui na Flórida, só nesse complexo aqui do Cabo Canaveral. E a gente não fala só de engenheiros, que às vezes as pessoas pensam que a gente está falando só de engenheiros espaciais, mas aqui a gente está falando de pessoas de marketing, de tecnologia, designers, arquitetos, até uma diretora da agência espacial, ela acabou de falar, olha, o principal objetivo aqui, nós temos também pessoas que vão precisar de soldadores, nós vamos precisar de pessoas que vão cuidar de segurança. Então é um ecossistema muito complexo e muito completo. E o mais interessante, que a gente estava conversando aqui com eles, é que tudo isso, a gente está falando de colonizar Marte, mas a língua é o principal, porque a língua que é comunicada, que é utilizada é o inglês. Então, pessoas profissionais do mundo todo são selecionados para trabalhar nessas empresas e o idioma oficial é o inglês. Com tamanha importância, é o que a gente vem falando há mais de 12 anos, a importância do inglês que tem no currículo, que precisa, e nós como país precisamos acelerar isso, que menos de 1% da população fala inglês, e a gente precisa ser um país que pode exportar jovens, pode trazer também projetos para o nosso país, mas que a língua é muito importante. Nossa, Ulisses, sem dúvida, isso daí a gente fala, né? Não abre nenhuma janela de oportunidades, né? São várias portas. Muito legal falar com você aqui ao vivo, você direto aí nos Estados Unidos, do Cabo Canaveral. Muito bacana, parabéns por esse trabalho aí com eles. Espero que eles possam trazer essa experiência para cá também, quem sabe colocar em prática aí muita coisa que eles estão aprendendo, né? Uma ótima tarde para você, viu? Obrigado, viu? E quem quiser saber mais informação, tem o nosso site internationalschool.global e com certeza vai ser lindo. Vai ser incrível ter esses jovens levando esse projeto para Marte e também levando a bandeira do nosso Brasil, que está aqui sendo representada por esses 26 jovens e também por 30 diretores de escolas que estão conosco hoje. E o nosso desafio é, para o ano que vem, termos mais de 1.000 jovens participando desse programa. Muito obrigado e foi um prazer passar aqui com vocês esses minutinhos. A gente agradece. Uma ótima tarde para você, viu? E olha só, gente, uma adolescente de 15 anos saiu do colégio militar, não foi mais vista. A família e a polícia estão à procura dela agora. A gente conversa com a Kátia Gomes. Kátia, bem-vinda mais uma vez aqui. Boa tarde para você. Como é que está essa investigação? Imagino, né, a angústia desses pais. Oi, Viviane. Olha, temos uma notícia boa. Agora há pouco nós ficamos sabendo que ela foi encontrada. Inclusive, ela está aqui no Colégio Militar Tiradentes, onde ela estuda. Ela foi trazida aqui para o colégio. Então, houve uma grande mobilização. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estava à procura dessa adolescente de 15 anos que desapareceu depois que ela saiu da escola ontem, isso por volta de 6 horas da noite. Ela seguiu em direção à estação do metrô, que fica ali no Parque Shopping, e depois disto ela não foi mais vista. Ela foi encontrada agora pela manhã por uma mãe de uma aluna aqui da escola, que localizou lá na estação do metrô. Para dar mais detalhes sobre esse caso, eu vou conversar agora com o Major Michelo, que está aqui ao meu lado. Major, graças a Deus, felizmente, essa menina foi encontrada. Em que situação, como que ela foi localizada? Ela desapareceu ontem por volta de 6h30, saiu aqui do colégio. Ela pega ônibus ali embaixo e nesse trajeto, aí logo depois ela desapareceu. A gente conseguiu uma filmagem que ela estava na estação do metrô. Buscamos, procuramos, não encontramos. Vários locais mobilizados. A população ajudou bastante, replicou, a imprensa ajudou bastante. A nossa co-irmã Polícia Civil ajudou bastante também. Então, todos unidos para encontrar essa criança. E a gente acabou encontrando através de uma mãe aqui do colégio, que localizou ela, reconheceu ela lá na estação do metrô, próxima à bilheteria, e acionou o Major Alisson aqui do colégio, que foi até lá, buscou a criança está bem, está com sua integridade física intacta. Ela foi encaminhada aqui para o colégio, está com os pais, com psicólogos, depois vai ser encaminhada para a primeira DP para terminar o registro da ocorrência. Então, a suspeita é que ela tenha passado a noite inteira na estação do metrô. E suspeita-se que sim. Então, como ela estava
muito assustada ainda e não teve como pegar muita informação até o momento. Major, dá para entender, claro que ainda é cedo, o senhor disse que ela foi encontrada bastante assustada, mas dá para entender o que aconteceu que teria levado essa menina a não ir para casa? Não dá para entender ainda, a gente vai tentar, depois dela acalmar ali, ela deve explicar ali para os pais, para os policiais, mas acontece muito isso. Foram centenas de casos ano passado. A Polícia Militar, a Polícia Civil, ela se mobiliza, principalmente quando é um adolescente, uma criança, porque a gente sabe o risco que ela corre. Então o pai ele tem que estar atento a esse tipo de situação, tem que estar acompanhando rede social, a criança não pode estar sozinha em rede social, tem muitos aliciadores. Em relação ao convívio familiar, está observando se a criança não está usando algum tipo de droga, se a criança está tendo algum comportamento estranho, para que isso não ocorra. E como fazer nesse tipo de situação? A gente viu, como o senhor falou mesmo, né, a imprensa inteira ajudou, várias pessoas compartilhando nas redes sociais. O que fazer se a criança ali desaparece, o adolescente já pode procurar a polícia de imediato ou existe um tempo para ser considerado desaparecido? Sim, procura a Polícia Civil, registra a ocorrência. Se puder faz comunicado aí para a rede social, chama a Polícia Militar. A Polícia Militar quase sempre que encontra, porque a gente está nas ruas, né? Então os policiais eles costumam encontrar muita gente desaparecida, às vezes gente que tem problema psicológico, psiquiátrico, que acaba saindo de casa, tem algum tipo de doença que a pessoa acaba sumindo, não sabe voltar para casa. Os policiais militares encontram bastante. Então a Polícia Militar é o primeiro suporte, mas tem que fazer o máximo possível, o mais rápido possível, para que a pessoa seja encontrada. O senhor falou, inclusive a gente tem um dado aqui, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2022, no ano passado, de janeiro a dezembro, foram registrados 497 casos de jovens desaparecidos de 12 a 17 anos. E 61% dos casos são meninas. O senhor consegue explicar, né, para a gente tentar entender por que isso acontece? Essa geração, essa juventude, ela tem tido mais casos assim de depressão, alguma coisa que justifica esse desaparecimento? Tem vários fatores, né? Como eu disse, assim, tem aliciadores em redes sociais, né, que enganam ali o adolescente. Tem a situação da geração atual, que às vezes uma questão ali de briga familiar, quer chamar a atenção do pai. Tem vários casos, tem até casos mais sérios, né? Às vezes é uma coisa bem mais séria. Graças a Deus, a maioria dos casos são questões que são resolvidas no núcleo familiar. Mas tem casos que não, então assim, aí demanda investigação, acontecem coisas mais sérias. Então o pai tem que estar atento ao filho, tem que estar observando, tem que estar vendo o comportamento, para que ele converse com o filho e evite uma situação como essa. Major, depois que a pessoa é encontrada, o que acontece? O senhor falou que agora ela vai receber ali toda a assistência psicológica. Geralmente não tem nenhuma punição para esses adolescentes. O que de fato acontece? A gente comunica quase sempre os pais, né, os responsáveis, e aí a tomada das providências, né, de ir na delegacia, levar a situação que a Polícia Civil, quase sempre a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalham em conjunto para localizar, então para dar o desfecho. E aí tudo é investigado, tudo é apurado para ver qual foi o real motivo daquela situação e dependendo sim, pode ser imputado alguma coisa, dependendo da situação que já aconteceu. Como o adolescente fingir um falso sequestro para extorquir os pais e outras situações também podem ser consideradas crimes, mas a maioria dos casos são coisas que são resolvidas no núcleo familiar. Não, e é uma preocupação esse desaparecimento, porque a gente nunca sabe se foi alguma coisa ruim que aconteceu ou se foi simplesmente ali uma briga familiar, que o adolescente não quer voltar para casa, está chateado por alguma situação. Inclusive, recentemente nós tivemos um caso de uma jovem que desapareceu lá em Planaltina logo depois que saiu da escola e de fato acabou acontecendo um crime gravíssimo, né? Um homem que tinha saído, ele fugido depois do saidão, acabou assassinando essa jovem. Então sempre gera uma preocupação para os pais, para a polícia. É realmente muito complicado e muito doloroso para todo mundo. Não, é preocupante demais, tanto é que a polícia, ela dá prioridade para isso.
Tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente rapidamente se mobiliza, porque a gente não sabe o que aconteceu. Pode ter acontecido, a maioria dos casos até os pais falam assim, olha, nunca fez isso, isso nunca aconteceu, e aí preocupa mais ainda a gente. Então, assim, é preocupante e tem que ser preocupante, a gente não sabe o que aconteceu, pode ter sido quase sempre a bobeira, mas a gente trata como se fosse uma situação grande, uma situação de risco e a gente vai com o nosso efetivo total atrás. Acho que até importante também o senhor falou que vai com todo efetivo. Infelizmente acaba gerando, né, um trabalho da polícia enorme, de repente até deixando de atender uma outra ocorrência. Por isso que vale a pena realmente os pais ficarem de olho. Caso essa criança ela tenha algum problema, leve numa terapia, tente conversar, porque além do transtorno, o pai ficar preocupado, ainda, né, gera ali, é um gasto, a gente sabe, de recursos públicos, a polícia inteira se mobilizando. A nosso intuito é preservar vidas, servir a população e preservar vidas. Então, a Polícia Militar vai sempre se empenhar, mesmo que seja um caso que a princípio não é nada, mas uma criança desaparecida sempre gera muita preocupação. E a Polícia Militar vai se empenhar sempre. Mas se tiver o papel dos pais, da escola, de outros entes, vai ajudar a Polícia Militar a evitar, né, toda essa mobilização. Mas se precisar mobilizar quantas vezes for necessário, a gente vai mobilizar. Nesse caso, por exemplo, como em vários outros, mobilizou não só os policiais que estavam trabalhando, mas os policiais de folga, a população, vocês, imprensa, que ajudou bastante, a Polícia Civil, todos, porque a gente sabe do risco que é. Só uma dúvida antes de encerrar. A polícia, inclusive, tinha ido na estação do metrô, onde ela foi encontrada, mas quando a polícia foi, vocês não localizaram ela lá? Não localizamos. Tanto as polícias, né, militar e civil, a gente não localizou ela lá. Então, ou seja, a gente ainda não sabe exatamente se ela dormiu lá, se ela, né, ficou escondida na estação, o que de fato aconteceu. Essas informações a gente só vai conseguir passar quando essa menina conseguir falar, quando ela contar para os pais o que aconteceu, né, e para conseguir esclarecer de fato o que levou essa jovem, né, a sumir dessa forma e agora, mas graças a Deus ela foi encontrada. Muito obrigada, Major, pelas informações. Então é isso, Viviane, eu volto com você. A gente vai ver ainda nessa investigação, vai poder contar exatamente o que foi que aconteceu. E a gente, graças a Deus, aqui termina com um final feliz, né? A gente sabe que depois agora ela vai ter que explicar o que foi que aconteceu. A gente fala aqui também como um alerta para os adolescentes, para os pais. Mas a gente, graças a Deus, está dando uma notícia aqui de uma adolescente que estava sumida e que foi encontrada bem, né? Obrigada, Kátia. Um motorista de aplicativo foi flagrado ameaçando passageiros. Gente, um pai acompanhado de uma criança de 3 anos e ameaçou com um pedaço de madeira. O Maicon Leão tem os detalhes aí desse caso pra gente. Maicon, boa tarde pra você de novo. Olha só, conta pra gente, esses passageiros aí, eles não representavam nenhuma ameaça pro motorista. O que houve? Nada, Viviane, não houve nada. Boa tarde novamente para você, para quem está em casa. Era o início de uma corrida ali, 7 horas da manhã. O Carlos ia levar o Daniel, que tem 3 anos, para terapia. Como ele trabalhou durante a noite, até por estar cansado, por achar que não estava seguro para dirigir, ele decidiu chamar um carro por aplicativo. E aí aguardou ali na calçada. Quando o carro chegou, como todo mundo faz, se dirigiu. A criança entra primeiro, ele vai ali checar a placa. Só que ali, quando ele volta para o carro, o Daniel teria pisado no banco e o motorista teria agarrado ele ali pela camiseta, puxado e acabado derrubando essa criança de 3 anos que tem autismo ali no carro. E aí o pai perguntou o que estava acontecendo. Nisso a gente já tem a cena totalmente ali se formando do lado de fora. O motorista simplesmente sai do carro com um taco de beisebol e a gente fica ali atordoado com o que poderia ter acontecido. As imagens são assim assustadoras, isso 7 horas da manhã, enquanto o pai se preparava para levar seu filho para terapia. Esse pai, inclusive, está aqui ao meu lado, Viviane, é o Carlos, vai explicar para a gente o que aconteceu ali. Carlos, você nem teve tempo de fechar a porta do carro, já se deparou com a confusão ali dentro. O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Então, como ele já entrou e pisou no banco, quando eu olhei a placa do carro, quando eu voltei, eu já me deparei com a cena dele puxando meu filho, né? E meu filho chegou a cair. Eu indaguei ele por porquê ele estava fazendo aquilo, se ele estava doido, essa foi até a minha expressão, se ele estava doido e está pegando no meu filho, né? Ele simplesmente, desculpa até a palavra, não sei, essa porra tá
tá sujando meu banco, eu quero vocês fora do meu carro. Né? Foi assim, aí eu falei, ué, você tá querendo confusão, cara, na hora? Aí ele disse, quer confusão? Aí já desceu do carro, já desceu com o porrete na mão e aí as cenas já falam por tudo, né? Agora, em todo momento, a minha preocupação só era defender o meu filho. A gente vê, inclusive, que a Alice já puxa ele pelo bracinho, coloca atrás. Na hora, o que passava na sua cabeça que pudesse acontecer ali? Rapaz, eu pensei que ele ia vir pra cima mesmo, né? Por tão alterado que ele tava. Então não dá nem tempo da gente pensar. O papel de pai é proteger o seu filho, foi o que eu fiz. Só pensei no meu filho, o que ele ia fazer ou não, aí deixei na mão de Deus. Né? Botei meu filho para trás de mim, tentei dialogar com ele, né? Não obtive sucesso. Então foi isso. Extremamente exaltado, despreparado. Né? 99 tem que pensar realmente qual o tipo de profissionais que eles estão colocando no carro deles, porque é uma coisa absurda. Totalmente despreparado para ser um motorista de aplicativo. Eu não sei se faz curso, que eu acredito que não, porque eu acho que teria que passar por um curso, passar por uma terapia também, eu sei lá. O problema dele estava ele estava muito exaltado demais da conta. Fora do normal de uma pessoa. Foram 10 segundos ali, se chegou a dar isso tudo, do momento em que seu filho entra no carro para você já estarem ali do lado de fora. Sim, rapidamente ele expulsou a gente dentro do carro. No entanto, que ele com porrete, eu achei mais seguro. Tem um vídeo, eu já pego meu filho, pego a sandália dele que saiu, eu puxei ele apressado, né? E a sandália dele foi descolando. Então eu já peguei ele, já fui cair para dentro do prédio. Né? Fui pro prédio e fechei a porta. Né? Aí foi que ele entrou dentro do carro e foi embora. No entanto, você vê que até a porta do carro dele, quando ele fecha, já fecha de forma truculenta. Então, assim, é inadmissível. Com a criança de 3 anos, acho que com ninguém já deve isso, imagina com a criança de 3 anos. Nas imagens, não é nítido pra gente o que ele tem na mão, mas o senhor viu de pertinho. Era um taco de beisebol? Era um taco de beisebol. Um taco de beisebol e ele bastante eufórico, né? Bastante querendo brigar mesmo, querendo brigar mesmo. Se Deus botou a mão, porque ele ia vir pra cima. Eu vi a raiva no olho dele, eu vi que ele estava bastante alterado mesmo. Ele ameaçava o senhor ali? Ele falou que ia quebrar minha cabeça, eu falei, rapaz, eu tô com um filho, ele falou até uma palavrão que eu não vou falar aqui, né? Eu tô com um filho aqui, ele não tô nem aí. Eu peguei um papel meu, foi pegar meu filho e tirar ele daquela cena o mais rápido possível. Como pai, como passageiro, como é que o senhor ficou depois que a situação passou ali aquele susto e que o senhor vê essas imagens e enxerga ali o que o senhor passou com o seu filho? A gente, como pai, é uma cena bem lamentável. A gente dá uma sensação de impotência nessa hora, né? A gente fica impotente porque a pessoa você tá com seu filho levando ele para a clínica, fazer um tratamento, e a pessoa 7 horas da manhã, se fosse até mais, nada justifica, né? Mas 7 horas da manhã o cara pode ter começado a viagem agora e já uma truculência dessa, a gente se sente incapaz. Né? Ver o filho da gente chorando, o desespero dele, atrapalhou o andamento na clínica, porque ele passou o dia todo agitado, né? Imagina a cabeça dele, né? Eu não penso nem na minha depois que eu vi a cena, é lamentável a cena, mas o que fica na cabeça do meu filho, psicologicamente na cabeça do meu filho, o que deve estar se passando? Para quem está chegando agora, Viviane, o filho dele, o Daniel, ele é autista. Eles estavam se preparando para ir para a terapia e, como o Carlos estava explicando agora, tem toda uma preparação, que ele precisa estar tranquilo no dia normal. Qualquer situação fora da normalidade, da rotina dele ali, prejudica o desempenho na terapia, né? Sim, prejudica. Até os profissionais lá falaram, olha, o dia dele hoje foi bastante agitado, ele não conseguiu cumprir as tarefinhas direitinho, né? Mas nada assim que possa extravasar, mas ficou, com certeza fica, né? Fica traumatizado, acontece alguma coisa, vai saber o que passa na cabeça dele, né? Mas hoje, graças a Deus, foi um dia mais tranquilo, ele conseguiu fazer a terapia dele certinho, mas é uma cena que eu não desejo para pai nenhum, para família nenhuma, né? Carlos, você registrou um boletim de ocorrência hoje aqui na 32ª DP de Samambaia. O que você espera daqui para frente depois dessa postura desse motorista? Bom, eu espero que ele não venha rodar mais nenhum tipo de aplicativo, que vá se tratar primeiro, né? Que eu vou entrar com a ação, eu vou até o final, né? Eu preciso fazer isso pelo meu filho e por mim também, né? A única coisa que eu quero é a justiça, que a 99 preste bem atenção no tipo de pessoas que elas estão colocando para carregar, porque ela mexe com vidas, né? Mexe com crianças, são idosos que pegam carro de aplicativo. E se não tiver uma fiscalização mais severa em cima disso, vai acontecer coisa pior. Eu nunca imaginou que pudesse passar por uma situação dessa com seu filho, né? Jamais. A intenção é de eu pegar meu filho e levar ele para ele ter um dia melhor, para ele ter um tratamento legal, para o dia dele ser melhor.
Né? Porque a gente, como pai, a gente espera que o dia do filho seja muito melhor do que o da gente. Né? Então, eu como pai, eu esperava que o dia dele ia ser... Lógico que afetou um pouco, mas a gente dá continuidade. A gente somos guerreiros, né? A gente luta até o final. Só que assim, isso não pode acontecer mais. Já aconteceu isso com minha esposa uma vez, né? Com a 99 também, que ele pisou no banco, o cara foi super rude com ela, né? Só que não chegou a esse ponto. Então já vem sendo rotineiro. Né? Então a 99 mesmo é uma carta fora do baralho para mim, não tenho mais como. Eu posso chegar cansado agora, acho que nenhum, vou pegar meu carro, vou levar meu filho, né, porque eu sei que comigo ele vai estar em segurança. Para não correr um risco como esse de novo. Simplesmente pelo fato dele ter pisado no banco? Simplesmente pelo fato de pisar no banco. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Quer dizer que um pisar no banco podia gerar o quê? Podia gerar uma morte, podia gerar uma confusão muito maior. Né? Vai que se ele bate no meu filho, sabe que ele me bate também, deixa ele incapacitado, porque um porrete daqueles pegar na minha cabeça, eu fico incapacitado, não vou dar conta de trabalhar para sustentar minha família. É o risco que o senhor correu ali. É o risco que eu corri, muito grande. Né? Pessoas que veem a cena ali é uma coisa absurda. Né? Se acontece, aí aconteceu, bateu, não tem mais volta. Né? Se eu ficar com alguma sequela, nada vai conseguir amparar meu filho, o amor de pai que vai ter, né? Minha esposa também, quem é que vai amparar eles? Então é uma coisa que não deve acontecer em hipótese alguma. Uma pessoa que já sai de casa com um taco de beisebol, segundo ele ia para trabalhar, já não está bem intencionado. Pelo risco que o senhor correu, que o senhor vai cobrar agora por justiça? Justamente pelo risco que eu corri, pelo risco que meu filho correu e pelo todo o desfecho dessa história aí. Tem que ter um final e tem que ter um final exemplar. Para as pessoas entenderem que eles não podem estar fazendo o que eles quiserem, não. É que nós ainda temos lei nesse país e elas têm que ser cumpridas. Carlos, obrigado pela sua participação. Viviane, a gente entrou em contato com a 99, que enviou para a gente a seguinte nota, dizendo que lamenta profundamente o ocorrido, informa que tomou conhecimento da situação e, na sequência, já bloqueou o perfil do motorista e que mobilizou uma equipe que está em contato com o passageiro para oferecer todo o suporte e acolhimento necessário. A empresa disse ainda que tem uma política de zero tolerância em relação a qualquer tipo de discriminação e diz que comportamentos como esse, que vão contra os termos de uso e medidas da plataforma, e que por isso eles vão tomar providência. Como a gente disse, o caso foi registrado aqui na 32ª DP, que vai apurar a situação. Provavelmente esse motorista deve ser chamado para ser ouvido aqui, viu? Pois é, que tensão que eles passaram, né, Maicon? Imagina a cabeça dessa criança, como é que ficou ali depois dessa reação com tanta violência. Obrigada, viu? Ainda bem que agora eles estão tão bem, né? Que não teve ali, como ele disse, né? Até o pai da criança falando, quando ele saiu ali com aquele pau, podia ter acertado a criança, acertado a ele, e ele falou, depois que isso acontece, não tem mais o que fazer, né? Então, assim, diante de toda a situação que a gente acabou de ver aí, de violência, a gente fica feliz dele estar bem, da criança estar bem, e agora também da 99 ter banido ele aí dessas corridas para que não aconteça isso de novo. Obrigada, viu? Bom, e agora a gente vai para o intervalo, mas é bem rápido, eu já volto, você me espera? Hoje, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. Um dia importante, né, para a gente conversar sobre os riscos do tabagismo para a saúde e o que fazer para deixar esse vício. E muitas pessoas estão trocando cigarros por tabaco sem fumaça, dispositivos eletrônicos, aqueles, né, que são diferentes, têm essências, aromas. Será que é menos prejudicial para a saúde? Vamos conversar com o médico oncologista Igor Morbeck. Boa tarde, doutor, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Faz sentido essa substituição aí? Traz menos risco para a saúde? Olá, boa tarde a todos. Sem dúvida que não, né? A ideia inicial de colocar o cigarro eletrônico como uma possibilidade de tirar os pacientes do tabagismo convencional ocorreu anos atrás, né? Um grupo de pessoas jovens de uma startup na Califórnia propôs essa ferramenta com o intuito exatamente de auxiliar no combate ao tabagismo. Só que, infelizmente, o resultado disso foi o contrário, né? Pessoas que nunca chegaram a fumar começaram a fumar, principalmente os mais jovens, e isso virou uma verdadeira pandemia mundial. E hoje, após anos, né, da introdução desses vapers aqui no nosso meio e no mundo, mostra que, de fato, o consumo é muito tóxico, porque essas substâncias inaladas, elas carregam várias substâncias nocivas, inclusive metais pesados. E o que a gente está vendo
é uma complicação muito rápida, muito diferente daquilo que acontece com o cigarro convencional, onde os pacientes, depois de 30, 40 anos de fumo, começam a ter problemas, mas o que nós estamos vendo é o pouco tempo de uso, com 2, 3, no máximo 5 anos, problemas sérios, graves, cardiopulmonares já acontecer. Então, de fato, isso precisa ser banido, como já aconteceu pela Anvisa, né? E todo o consumo hoje desses dispositivos no país é ilegal e não pode ser comercializado em hipótese alguma. Foi importante até o senhor fazer essa observação, porque realmente a gente aqui já fez reportagem sobre isso. A Anvisa proíbe, né, o uso desses dispositivos justamente por conta de tudo isso que o senhor acabou de trazer para a gente. E quais são os principais riscos quando a gente está falando tanto desses dispositivos quanto também do cigarro em si? Isso é muito importante, né? A OMS reportou recentemente uma mortalidade que assusta em relação ao tabagismo. Uma morte a cada 4 segundos no mundo estão relacionados ao consumo de tabaco e seus derivados, né? Então não há nada que mata mais do que isso. É importante falar que quando a gente fala de malefícios causados pelo cigarro, a gente está falando de dezenas de tipos diferentes de doenças, pelo menos 50 delas. É claro que existem aquelas mais comuns e temidas, como as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, o AVC ou o derrame, e também o câncer, né? Mas quando a gente coloca isso tudo num contexto, o gasto de saúde pública hoje com os pacientes complicados em relação aos anos de tabaco é muito alto, né? Então, cada vez mais é necessário campanhas de prevenção, e esse dia, de 31 de maio, é um dia exatamente de alerta e conscientização para toda a população do país, né? A gente pode falar sobre esse benefício de parar, assim, a curto prazo e a longo prazo, para parar de fumar? Então, isso já é sentido já com poucos dias sem fumo, que o indivíduo já respira melhor, ele já começa a fazer trocas, né, de oxigênio e gás carbônico melhor no pulmão, já há uma melhor circulação do sangue, principalmente na parte periférica, dos tecidos periféricos do corpo, como pés e mãos, e não há dúvida que o bem-estar é sentido muito rápido. Né? A médio e longo prazo, a gente reduz chances consideráveis de doenças cardíacas graves, como infarto e AVC, e também reduz, embora não zere, o risco de câncer. Um indivíduo que para de fumar, sem dúvida nenhuma, ele consegue reduzir substancialmente a chance de desenvolver vários tumores. E nós estamos falando de dezenas de tipos diferentes de câncer que estão relacionados ao uso do tabaco, né? Agora, o que a gente tem é que, principalmente em câncer de pulmão, esse risco ele reduz de acordo com o tempo que o paciente parou de fumar, mas dificilmente ele vai zerar ao longo de anos. Ou seja, o ideal é que não comece mesmo a fumar. Porque mesmo com poucos anos de uso, o impacto é grande. Sem dúvida nenhuma. A gente começa a ver que existe algo que nós, médicos, precisamos sempre contabilizar no consultório, que é a carga tabágica. A carga tabágica é uma soma que é feita de acordo com o número de cigarros, né, usados diariamente e o tempo de uso. Quanto maior essa carga tabágica, maior o risco de desenvolver problemas, né? Então, um indivíduo, por exemplo, que tem uma carga tabágica de 40 maços ano, esse é o cálculo que nós fazemos, significa que ele fumou por 40 anos, uma média de 1 maço por dia. Então, sem dúvida nenhuma, quanto mais alta a carga tabágica, maior o risco de desenvolver doenças. E essas doenças podem ser múltiplas, né? Porque às vezes eu estou falando especificamente de um tumor, mas o indivíduo já vai ter problemas pulmonares e cardiológicos relacionados também ao tabagismo. Então, nunca é tarde para parar de fumar. Sempre é necessário que a gente coloque isso como prioridade e os profissionais de saúde precisam estar sempre atentos a essa orientação. A gente fala aqui, né, sobre essa questão da diferença ali, né, do cigarro e do dispositivo eletrônico. Às vezes é difícil quando a gente vai falar para alguém, né, para parar de fumar, porque não é fácil parar de fumar. A gente viu aí o senhor falando de vários benefícios quando a pessoa para de fumar, a curto e a longo prazo, mas aquele momento mais imediato nem sempre é muito tranquilo. Então, existem algumas alternativas aí para poder realmente ajudar a pessoa a se livrar desse vício? Sem dúvida. Os programas de cessação de tabagismo, eles existem, mas eles podem ser
melhor implementados e melhor trabalhados, né? Porque quando a gente fala em programa de cessar tabagismo, eu não estou falando só de medicamento, né? Há aqui a necessidade de ter, por exemplo, um suporte de psicologia, né? Um suporte de terapeutas específicos, um suporte de medicamentos, porque, e claro que um suporte até educacional e funcional, colocando muitas vezes esse paciente ou esse usuário, né, num programa de reabilitação física para que possa sentir menos o efeito da nicotina que já não existe ou que está em redução no organismo, né? Então, em geral, o uso de adesivos de nicotina, né? O uso de medicamentos do tipo antidepressivos ou ansiolíticos, existem várias opções no mercado. Até tratamentos específicos para isso, que tem um custo mais alto, ele deve ser considerado em casos selecionados, né? Então é um programa da mesma forma que tem programa de combate ao alcoolismo, por exemplo, há necessidade de se ter também um programa de cessação de tabagismo, porque a gente sabe que se o indivíduo volta a uma atividade regular, com qualidade de vida, eu não tenho dúvida nenhuma que o benefício vai ser sentido precoce e tardiamente. E talvez seja até mais importante sentir o benefício tardiamente, que é quando o processo de envelhecimento chegar, né? Torigo, o senhor falou sobre algumas consequências da pessoa fumar. O câncer de pulmão, ele assusta um pouco, né? Não sei se fica essa questão assim que é difícil o tratamento. Não sei se tem um índice, assim, um percentual de pessoas que fumam e que desenvolvem um câncer de pulmão. E a chance de cura também, se ela é realmente considerável ou não. A pergunta é muito importante. Cerca de 80% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo, né? Então, de fato, é uma relação muito direta e muito importante. O que nós temos hoje são programas de rastreamento para esses indivíduos de risco maior de desenvolver câncer de pulmão. Então, é importante falar que para toda pessoa que fuma ou que deixou de fumar nos últimos 15 anos, é necessário que se faça uma tomografia de tórax anualmente, com o intuito de se detectar pequenas lesões, pequenos nódulos ou alterações do pulmão que possam estar relacionados ao risco de desenvolver um câncer agressivo no futuro próximo. Então, esses programas precisam ser implementados, tá? Na rede pública ainda não há um consenso sobre a adoção de tomografia anual, muito por causa do custo desse exame, mas é importante que se entenda que se eu faço um diagnóstico precoce, eu reduzo muito o custo de um tratamento no futuro de uma doença mais avançada. Torigo, muito obrigada, viu, por esclarecer aqui essas questões para a gente, deixando também esse alerta para quem acha que pode fumar, então, que pode usar esses dispositivos aí como uma alternativa ao cigarro, que a gente acabou de ver que não é o caso, né? Exatamente. Não, o fumo, seja ele o fumo ativo, o fumo passivo, e principalmente agora com dispositivos eletrônicos, ele precisa ser evitado de toda e qualquer maneira. E é importante falar, não existe nada seguro, não existe o consumo de cigarros eletrônicos de maneira saudável, com vitaminas, com aromatizantes, etc. E se todo jovem chega em casa falando que isso é verdade, isso não é verdade, infelizmente o risco de desenvolvimento de um grave problema cardiopulmonar, ele é muito alto. Torigo, muito obrigada, viu? Uma ótima tarde para o senhor. Igualmente. Um abraço. E ainda sobre esse assunto, só para você ter uma ideia, né? De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o uso do tabaco é associado a 15% das mortes por doenças cardiovasculares, 24% dos óbitos por câncer e 45% por doenças respiratórias crônicas. E aí quem está tentando parar, não sabe como, bom, a gente estava falando sobre alguns programas aí, né? O GDF tem um projeto nesse sentido. São 65 unidades para tratamento do tabagismo em 7 regiões de saúde aqui do DF. E elas funcionam em locais como unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Para participar, como é que você faz? Você que está interessado, né? Você precisa apenas procurar uma das unidades credenciadas, se inscrever de graça. O tratamento é realizado de forma individual ou em grupo, com 4 encontros semanais e acompanhado por médico e também por uma equipe de saúde. Então, tudo ali para poder te ajudar, te amparar nessa hora. De acordo com a Secretaria de Saúde, no ano passado,
Foram 1.650 atendimentos, 371 pessoas pararam de fumar. Então tem que ser persistente também, né? Vamos mudar aqui de assunto. Olha só, policiais civis prenderam um homem pelo crime de stalking. Ele estava perseguindo a ex-namorada e mandando mensagens ameaçadoras. A repórter Tayane Mello tem mais detalhes pra gente dessa prisão. Tayane, boa tarde mais uma vez para você, né? Mesmo tendo uma medida protetiva, esse homem então continuava entrando em contato com a vítima, até mesmo por meio de Pix. Conta pra gente como é que era isso. Exatamente, Vivi. Até por Pix ele tentava fazer contato com a ex-companheira, como você disse, mesmo com a medida protetiva. A gente tem imagens de alguns dos comprovantes das transferências, né, de 1 centavo, 2 centavos. A gente vê pelo valor baixo que ele queria mesmo ameaçá-la, né, Vivi, a todo custo. Em um dos comprovantes é possível ver ele acusando a mulher de estar dormindo com outro homem há 3 dias, coisa que, né, ele não tem nada a ver com isso, já que eles estavam separados. Em um outro comprovante, é possível ver que ele tenta fazer uma chantagem emocional e diz que, apesar dela estar fazendo tudo isso com ele seguiria apoiando ela poderia contar com ele ainda para o resto da vida. A gente vê, né, esse típico caso, né, do homem que faz essa chantagem emocional para, de repente, evitar uma denúncia ou convencer a mulher, a parceira, de voltar ao relacionamento, né? Inclusive, Vivi, ela já tinha tentado terminar com ele outras vezes, mas não conseguia porque ele tinha medo dessas acusações, dessas ameaças que ele fazia. Inclusive, o relacionamento terminou por isso, por conta dessa possessividade, dessa sensação de estar o tempo todo sendo vigiada, sendo ameaçada, e tudo isso porque ele fazia tudo isso porque ele não aceitava o fim do relacionamento de 2 anos que eles tinham. Então, ela disse à polícia que não fez a denúncia antes, que não tinha terminado antes porque tinha medo, Vivi. Em uma dessas perseguições, né, ele perseguia ela em vários locais, no local de trabalho, na casa da amiga, na própria casa. Em uma dessas perseguições, ele foi até a loja em que ela trabalhava e a encurralou na parede com uma garrafa de álcool nas mãos, afirmando que iria matá-la. E afirmava também que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Essa frase a gente já está, infelizmente, cansado de ouvir desses homens, né, que não respeitam a opinião das mulheres, que são violentos, porque isso a gente lembra, é um tipo de violência, sim. Então, ainda teve, Vivi, um relato agora constrangedor que eu vou ter que falar, mas é realmente constrangedor para mim, como mulher, noticiar isso, para a mulher, né, para essa vítima de 36 anos que passou por isso e para todas as mulheres que estão nos ouvindo também. Esse homem obrigava a mulher, a vítima, a ex-companheira, a mostrar as partes íntimas para ele. Porque, olha isso, olha que coisa surreal que a gente vai falar aqui, né? Porque, de acordo com ele, se ele visse pelas fotos que ela estaria depilada, ela poderia estar tendo um caso com outros homens, Vivi. Veja bem, né? Uma coisa dessa que a gente tem que noticiar é a imaginação fértil dessa pessoa de imaginar uma coisa dessas, né? Constrangendo a mulher. Ainda por cima, ele fazia de tudo para constrangê-la com esse tipo de coisa. Ele também chegou a pedir senha dela, de aplicativos, né? Da nuvem, do celular, para ter mesmo total controle sobre tudo dessa mulher, Vivi. A gente tem um vídeo do delegado Ataliba Neto falando dos detalhes desse caso, né? Como estão as investigações e o que foi feito, né, com relação a esse suspeito. Vamos assistir. Segundo apurado, o autor e a vítima eles mantiveram um relacionamento extraoficial por cerca de 2 anos e quando a vítima decidiu pôr fim ao relacionamento, o autor não se conformou e ameaçou, dizendo que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Assustada com a ameaça empregada e decidida a pôr fim ao relacionamento que levava, a vítima procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAN, e registrou uma ocorrência policial, quando então informou outros episódios de violência doméstica que havia sofrido durante todo o relacionamento. Após os registros dos fatos, a vítima requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas, tendo o autor ficado proibido de se aproximar da vítima numa distância inferior a 300 metros, como também de contatá-la através de qualquer meio de comunicação. Mesmo cientificado das medidas protetivas, o homem passou a mandar mensagens de texto para a vítima através de Pix, tentando controlar as suas ações e comportamentos. O autor também, ele foi até o local onde a vítima estava
ficando na residência de uma amiga situada aqui em Vicente Pires e teria lhe ameaçado de morte ao fazer um gesto passando a sua mão em seu pescoço. Assustada com a ameaça empregada, a vítima procurou aqui a 38ª Delegacia e registrou a ocorrência policial de descumprimento. O autor, então, ele foi indiciado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de perseguição contumaz e foi representado ao Poder Judiciário pela expedição de seu mandado de prisão preventiva. A prisão do autor ela foi cumprida durante a operação, tendo sido ele encontrado no Lago Sul enquanto dirigia seu automóvel. Ele foi abordado pela equipe policial, foi-lhe dada a voz de prisão e ele foi conduzido aqui para a delegacia, onde ele foi interrogado, teve formalizada a sua prisão preventiva e, em seguida, ele foi recolhido à carceragem da Polícia Civil, onde ele permanecerá à disposição da Justiça. Pois é, Vivi, a gente viu aí o delegado relatando todas essas violências que ela sofreu, a quantidade de violência psicológica, né? A vergonha que essa mulher passou no ambiente de trabalho, sendo encurralada pelo ex, também o constrangimento de ter que mandar foto de parte íntima por meio de ameaça, até ameaça de morte, né, Vivi? A gente vê que é uma situação realmente muito grave. O que essa mulher agora, né? Como que essa mulher agora não vai ficar para conseguir se relacionar com outra pessoa, conseguir, né, se envolver com outra pessoa? Então a gente mais uma vez reforça aqui que tem que ser feita a denúncia, sim. A gente vê que o suspeito foi encontrado no Lago Sul pela polícia, então a polícia está aí para ajudar todas as mulheres que estiverem passando por essa situação. Então a gente reforça aqui o número 180 da Central de Atendimento à Mulher, para todas as mulheres ligarem, né? Pessoas que estejam sabendo também de alguma situação e queiram denunciar, queiram proteger, né, seus entes queridos, liguem e denunciem, porque só a partir da denúncia que esses homens, essas pessoas vão parar de cometer esses tipos de crime, Vivi. Então, reforçando de novo, para denunciar é só ligar no 180, Central de Atendimento à Mulher. Volto com você. Pois é, como você falou, né, é surreal hoje. Então, essas mulheres, elas não poderem ter mais liberdade de decidir se ela quer ou não continuar um relacionamento por falta de equilíbrio emocional do homem. Obrigada, viu? Hoje, então é hoje, hein? 15 para as 4 da tarde, todo mundo ligado aqui na tela do SBT. E você sabia que 1 a cada 681 pessoas no DF é intolerante ao glúten? Veja na reportagem. Luísa descobriu a doença quando ainda era criança. Eu não estava crescendo, eu tive um atraso no crescimento. Eu tinha uma idade óssea, que foi um exame que eu fiz, que deu idade de 6 anos, enquanto eu tinha 11 anos. Foi preciso mudar a alimentação. Ela virou estudante de nutrição e compartilha histórias de como é conviver com a doença. Eu tento sempre mostrar que dá para você conviver com a doença celíaca, dá para você seguir uma rotina tranquila. Você só precisa ter um cuidado maior. E são muitas histórias como a dela, que inspiraram até um perfil chamado As Belas Celíacas. Meu nome é Milena e eu sou celíaca já há 14 anos. Eu descobri quando eu tinha 8 anos de idade e desde esse tempo eu não consumo nada que tenha glúten. Segundo a estimativa do Centro de Prevenção e Diagnóstico da Doença Celíaca da UNB, no Distrito Federal, 1 a cada 681 pessoas tem a doença. Ela acomete pessoas de todas as idades e muitas vezes se manifesta de forma silenciosa. O paciente pode apresentar diarreia, perda de peso, deficiência de absorção de vitaminas e minerais. Na criança pode acontecer uma deficiência de crescimento, mas também existem outros sinais mais inespecíficos que podem acontecer na doença celíaca. Infelizmente, ainda não tem cura para a doença. O tratamento é tirar da dieta alimentos com glúten. O glúten é encontrado no trigo, no centeio, que são bastante utilizados para a fabricação de pães, bolos, pizzas, e também na cevada, que é utilizada na fabricação da cerveja. E foi o diagnóstico da filha que fez a Guida começar a produzir alimentos sem glúten. O alimento, ele continua ali, ele continua saboroso, ele continua de boa qualidade, ele continua de uma forma onde a gente consegue ter saúde. E são muitas delícias, viu? A Guida está exibindo aqui nessa mesa algumas das receitas dela e, claro, a gente aproveita para provar, porque é tudo muito gostoso, muito saboroso, né, Guida? Sim, muitos temperos naturais são usados, frutas, legumes. A gente busca uma alimentação bem bacana, com muito sabor, atendendo os celíacos e a comunidade em geral.
Muito bom, fique com o esporte agora. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.